se considera um bom detetive? Essa história precisa de bons detetives. Bem-vindo a um mundo de mistério e intriga científica. Nessa jornada fascinante, vamos explorar um dos enigmas mais perplexos da história da ciência. Um gênio da física cujo destino permanece envolto em mistério até os dias de hoje. Uma narrativa repleta de teorias controversas, pistas intrigantes e um conjunto de perguntas que desafiam até os melhores investigadores. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim não perder nenhuma das histórias que rolam por aqui, que são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. O que teria realmente acontecido no desaparecimento do brilhante gênio da física Ettore Majorana? No dia 25 de março de 1938, Ettore Majorana, um físico italiano de 31 anos, embarcou no navio correio noturno que ia de Nápoles a Palermo, na Sicília. Antes de partir, ele escreveu 2 cartas de conteúdo assustador para quem as encontrou. A primeira carta foi deixada no seu quarto no Hotel Bolonha. Estava endereçada à sua família. Nessa carta, ele fazia um pedido muito estranho. Dizia o seguinte: tenho apenas um desejo, o de que vocês não vistam preto por minha causa. Se quiserem respeitar os costumes da sociedade, usem qualquer outro sinal de luto caso tenham de fazer, mas não mais de 3 dias. Depois disso, lembrem-se de mim em seus corações e, se conseguirem, perdoem-me. Essa mensagem vinha carregada de um tom sombrio de uma carta de despedida de alguém que estava com sentimentos obscuros e difíceis e dava sinais de não querer mais continuar vivendo. A segunda carta foi enviada pelo correio. Parecia confirmar que Majorana estava mesmo decidido a pôr um fim em tudo. A carta estava dirigida a Antonio Carelli, diretor do Instituto de Física da Universidade de Nápoles, Itália, onde Majorana, jovem cientista, estava lecionando ali desde janeiro. O conteúdo dizia: tomei uma decisão inevitável. Não há nela nenhuma ponta de egoísmo. Embora eu reconheça que o meu inesperado desaparecimento lhe será inconveniente, assim como para os estudantes. Por isso peço-lhe que me perdoe, acima de tudo, por ter desprezado a confiança, a amizade sincera e a amabilidade que você me dispensou. Mas antes que essa carta chegasse às mãos de Carelli, um outro telegrama de Majorana foi entregue a ele. Havia sido enviado de Palermo. Nesse telegrama, ele pedia que ignorasse a carta escrita em Nápoles. Logo após o telegrama, chegou uma outra carta, datada de 26 de março e igualmente remetida de Palermo. Caro Carelli, o mar me rejeitou. Voltarei amanhã para o Hotel Bolonha, mas tenciono deixar de lecionar. Fico à sua disposição para maiores informações. Essa segunda carta a Carelli parecia indicar que as suas tentativas e planos de finalizar com tudo teriam sido frustradas, mas isso não significava que Majorana teria uma segunda chance ou um anúncio de uma vida nova, porque nem Carelli, nem ninguém da sua família voltariam a vê-lo ou ter qualquer outro tipo de notícia. De acordo com a opinião geral das pessoas que conviveram com ele, Ettore Majorana possuía uma extraordinária inteligência. Seu mentor era Enrico Fermi, um físico italiano ganhador do Prêmio Nobel de 1938. A gente falou um pouco sobre Enrico Fermi no vídeo Cinzas de Hiroshima. Se ainda não assistiu, já clica aqui no card para ver depois. E mencionamos ele nesse vídeo porque Fermi participou do projeto Manhattan, o projeto de pesquisa e desenvolvimento que produziu as primeiras bombas atômicas. Ali ele participou dirigindo a construção do primeiro reator nuclear na Universidade de Chicago. Enfim, Enrico Fermi chegou a mencionar que Majorana era tão especial quanto Galileu Galilei e Isaac Newton. Ettore Majorana nasceu na Itália, em Catânia, na Sicília, em 5 de agosto de 1906.
Quando tinha apenas 4 anos de idade, já resolvia complicados problemas matemáticos com incrível rapidez. Era um dom que, ao longo de sua educação, continuaria a intrigar e a surpreender aqueles que conviviam com ele. De início, ele tinha aulas em casa. Depois foi mandado para um colégio jesuíta em Roma, mas completou seu ensino secundário no Liceu Torquato Tasso, uma das escolas mais antigas de Roma. No outono de 1923, entrou para a Faculdade de Engenharia na Universidade de Roma, onde teve como colegas seu irmão mais velho Luciano e Emílio Sagret, que também foi ganhador do Nobel de Física em 1959, pela descoberta do antipróton. E foi o próprio Emílio quem persuadiu Majorana a se interessar e direcionar seus estudos para a física, o que o levou a se transferir em 1928 para o Instituto de Física Teórica, naquela época dirigido por Enrico Fermi. Um ano depois, com 23 anos, recebeu seu doutorado com distinção, mas continuou trabalhando com Fermi na solução de problemas de física nuclear pelos 5 anos seguintes. A produção científica total de Majorana se resume a 9 trabalhos publicados entre 1928 e 1937, e mesmo assim sua obra atrai a admiração da comunidade científica. Seus trabalhos revelam um conhecimento profundo de dados experimentais, uma facilidade em simplificar problemas, uma mente ágil e um perfeccionismo sem concessões. Suas críticas aos trabalhos de outros cientistas lhe trouxeram o apelido de o Grande Inquisidor, mas não era crítico apenas dos seus colegas, era igualmente rígido consigo mesmo, o que talvez explique a lentidão e a relativa raridade da sua produção científica nos anos que se seguiram ao doutorado. Talvez ele nunca estivesse realmente satisfeito com o que produzia, por mais brilhante que fosse. Por influência de Fermi, Majorana deixou a Itália em 1933 com uma bolsa de estudos do Conselho Nacional de Pesquisa. Em Leipzig, na Alemanha, conheceu Werner Heisenberg, mais um que recebeu o Nobel de Física. O dele foi em 1932, pela criação da mecânica quântica, cujas aplicações levaram à descoberta, entre outras, das formas alotrópicas do hidrogênio. Nas cartas escritas a partir de então para Heisenberg, Majorana declarou ter descoberto nele não apenas um colega de ciência, mas também um afetuoso amigo pessoal. Heisenberg incentivou o jovem italiano a publicar estudos com mais frequência, mas ele parecia relutante em fazer isso. No outono de 1933, Majorana retornou a Roma com a sua saúde um tanto quanto debilitada. No tempo que ele passou na Alemanha, acabou desenvolvendo uma gastrite aguda e aparentemente vinha sofrendo um esgotamento nervoso. Sob uma dieta rigorosa, começou a se isolar e se tornou rude com a família. Ainda quando estava na Alemanha, escreveu à sua mãe, com quem antes tinha um bom relacionamento, comunicando que não a acompanharia nas suas habituais férias na praia. Passou a aparecer no instituto com menor frequência e logo já quase não saía de casa. O jovem promissor cientista havia se transformado num solitário por opção. Durante quase 4 anos afastou-se dos amigos e deixou de publicar trabalhos. E somente em 1937, Majorana regressou ao que se poderia chamar de uma vida normal. Naquele ano, depois do longo silêncio, publicou o que seria o seu último trabalho científico e se candidatou à Cátedra de Física. Uma cátedra é uma posição acadêmica de destaque em uma instituição de ensino superior. É geralmente concedida a um professor ou pesquisador reconhecido internacionalmente em um campo específico de alguma disciplina. A palavra cátedra deriva do latim catedra, que significa cadeira, e refere-se simbolicamente à autoridade e prestígio associado à posição. Quando um professor ocupa uma cátedra de física, nesse caso, ele possui a posição de liderança no departamento de física de uma universidade. Em novembro, foi nomeado professor de física teórica na Universidade de Nápoles. Infelizmente, para o amor próprio de Majorana, mesmo sendo um físico extraordinário, como professor ele não fez muito sucesso. As suas aulas em Nápoles não tinham muita frequência, a maioria dos estudantes não conseguia acompanhar o que ele tentava explicar. Daí, desanimado, tomou algumas atitudes que só ele poderia explicar. Em 22 de janeiro de 1938, pediu a seu irmão que transferisse todo o seu dinheiro de um banco de Roma para outro de Nápoles. Em março, sacou uma grande parte do seu salário como professor, que até então estavam intocados desde que havia sido nomeado.
De posse do dinheiro e de seu passaporte, Majorana embarcou no navio Correio em 25 de março e depois disso desapareceu para sempre, sem rastros, sem pistas, parecia simplesmente ter evaporado. As investigações realizadas na semana seguinte ao desaparecimento do físico levantaram vários indícios promissores, mas todos eles acabavam conduzindo a becos sem saída. Ao que tudo indica, em 26 de março, o dia em que lhe mandou o telegrama e a segunda carta a Carelli, Majorana provavelmente embarcou no navio Correio que voltava de Palermo para Nápoles. De acordo com as autoridades da companhia de navegação, uma passagem com o seu nome foi recolhida no cais. Mas aí, mais tarde, quando convocados a apresentar a evidência, alegaram que o bilhete cancelado havia sido perdido. Uma testemunha afirmou inicialmente ter dividido a sua cabine com Majorana, mas depois disse não ter certeza de ter viajado com o físico desaparecido. Por outro lado, uma enfermeira que conhecia muito bem Majorana insistiu que o havia visto em Nápoles depois da chegada do navio em 26 de março. A família de Majorana publicou um anúncio do desaparecimento, nele tinha uma fotografia dele. Em julho, tiveram uma resposta de um abade do mosteiro de Gesù Nuovo, em Nápoles, que dizia que um jovem muito semelhante ao da fotografia o havia visitado no fim de março ou no início de abril, pedindo para ser aceito no mosteiro como hóspede. Como o abade hesitou e se mostrou um pouco apreensivo, o jovem acabou indo embora e não voltou a aparecer. Infelizmente, o abade não conseguiu dizer exatamente a data em que isso aconteceu, o que tornou impossível determinar se a visita havia sido antes ou depois da viagem a Palermo. Em seguida, soube-se que em 12 de abril, um jovem idêntico ao da fotografia de Majorana havia pedido para ser admitido no mosteiro de San Pasquale di Portici, mas que também foi rejeitado ali, e depois disso tinha desaparecido. Baseado nestes promissores, mas inconclusivos relatos, uma teoria foi proposta. Teoria esta proposta 40 anos depois de tudo pelo escritor Leonardo Sciascia. Isso aconteceu porque com o tempo o caso esfriou e ficou muito tempo esquecido pelo público. Foi então que Sciascia, que antes havia escrito romances e contos que falavam exclusivamente sobre condições socioeconômicas, políticas e morais da sua Sicília natal, tomou conhecimento sobre o mistério que rodeava Majorana. Em 1972, o Conselho Nacional de Pesquisa, o mesmo que financiou a viagem do jovem físico para a Alemanha em 1933, encarregou Erasmo Recami, um professor de física teórica na Universidade de Catânia, de pôr em ordem o espólio científico de Majorana. Ao fazê-lo, ele se deparou com vários indícios que até então tinham sido ignorados e os forneceu ao escritor, que ficou fascinado com a história toda de Majorana. Desenvolveu a sua própria teoria. Segundo o escritor, Majorana teria reconhecido antes da maioria de seus colegas o enorme poder destrutivo da energia atômica e não queria tomar partido no desenvolvimento de tal arma para o regime fascista de Mussolini. Essa tese de Sciascia gerou bastante controvérsia na Itália. O porta-voz de seus opositores foi Eduardo Amaldi, que completou seus estudos de doutorado, assim como Majorana, sob as orientações de Enrico Fermi. Ele terminou sua tese um ano depois de Majorana. Em sua opinião, nenhum cientista na década de 30 poderia ter previsto o resultado final das pesquisas nucleares no período pré-guerra. Erasmo Recami, que conhecia como ninguém o trabalho de Majorana, recusava-se a abandonar totalmente a teoria. Ele achava que essa era apenas uma entre as várias possibilidades. Mas enfim, para o escritor, Majorana estaria cansado do mundo e das obrigações que o seu trabalho de cientista exigiam, talvez desiludido com a sua aparentemente mal sucedida carreira como professor, e daí teria procurado um refúgio na vida religiosa. Em algum lugar ele teria encontrado esse refúgio, onde poderia viver anonimamente e dedicar os restantes anos da sua vida à oração e à contemplação. Os últimos e talvez mais intrigantes indícios sobre Ettore Majorana nos leva à América do Sul. Em 1950, o físico chileno Carlos Rivera vivia em Buenos Aires, capital da Argentina. Certa vez passou hospedado temporariamente na casa de uma senhora.
Um dia, totalmente ao acaso, a senhora acabou vendo o nome de Ettore Majorana entre os papéis de Rivera e disse a ele que o seu filho conhecia um homem com aquele nome, que ele seria um físico, mas que não trabalhava mais nesse ramo, que tinha se voltado para a engenharia. Entretanto, Rivera teve de deixar Buenos Aires antes de poder averiguar essa nova pista. Curiosamente, ele ainda voltaria a se deparar com mais pistas aleatórias de Majorana em Buenos Aires. 10 anos depois, em 1960, enquanto jantava num restaurante de hotel, estava distraidamente rabiscando algumas fórmulas matemáticas no guardanapo de papel. Um garçom se aproximou e disse: "Eu conheço alguém que também tem o mesmo hábito de rabiscar matemática nos guardanapos. Ele vem aqui de tempos em tempos. Chama-se Ettore Majorana, e ele era um físico muito importante na Itália antes da guerra, até fugir do seu país e vir para cá." Novamente, a pista não levou a lugar algum. O garçom não sabia dizer o endereço de Majorana e Rivera mais uma vez teve de partir sem solucionar o mistério. Eu simplesmente não tenho esse sangue frio. No lugar desse Rivera, não tinha arredado o pé desse lugar, tinha ficado lá e tinha vasculhado tudo até encontrar esse homem. Faltou um tanto de curiosidade nesse Rivera, vocês não acham? Através da comunidade científica, a notícia das descobertas de Rivera na Argentina chegaram finalmente à Itália no fim da década de 70. O professor de física Erasmo Recami e Maria Majorana, irmã de Ettore, decidiram seguir as pistas. Ao longo de sua procura, eles se depararam com outro indício que os levava à Argentina. Numa visita à Itália, a viúva do escritor guatemalteco Miguel Ángel Astúrias soube de novos esforços para esclarecer o mistério do desaparecimento de Majorana, que já durava décadas. Ela informou categoricamente que havia conhecido o físico italiano durante a década de 60 na casa das irmãs Eleonora e Lilo Manzoni. A senhora Astúrias disse que Majorana era um grande amigo de Eleonora, que era matemática. Mas a solução para o enigma, que parecia estar nas mãos, escorreu por entre os dedos. Quando foi perguntado sobre maiores detalhes, a senhora Astúrias recuou. Disse que não o havia encontrado pessoalmente e que apenas havia ouvido falar do seu contato com Eleonora. Mas ela ainda disse que sua irmã e Lilo Manzoni poderiam fornecer provas, uma vez que Eleonora havia falecido nesse meio tempo. As duas velhas senhoras não puderam ou não quiseram responder às perguntas. Teriam elas e a senhora Astúrias firmado um pacto de manter o segredo de Ettore Majorana? Pelo fato de várias pistas completamente sem relação conduzirem à Argentina, é muito provável que o físico italiano tenha fugido para lá em 1938, ao invés de se recolher para um mosteiro ou ter atentado contra sua própria vida. Já os motivos de sua repentina fuga são obscuros e provavelmente nunca serão conhecidos. Talvez Enrico Fermi estivesse certo em seu seco comentário sobre as infrutíferas investigações. Ele disse que se Ettore Majorana decidisse desaparecer sem deixar rastros, ele poderia conseguir isso facilmente, possuidor que era de uma inteligência tão privilegiada. E aqui, meus viajantes, chegamos ao fim de mais uma história, que na verdade é mais um enigma intrigante que permanece sem solução até os dias de hoje. A história envolvendo o desaparecimento desse gênio da física italiano é permeada por várias teorias, que nos deixa com mais perguntas do que respostas. O mistério em torno do seu sumiço é alimentado pelo fato de que, junto com a sua ausência, os seus motivos e pensamentos também desapareceram. Em suma, o desaparecimento de Ettore Majorana é um enigma fascinante que ressalta sua genialidade e toda a trama de possibilidades continua a nos intrigar, enquanto sua mente brilhante permanece como uma fonte de inspiração e admiração para o mundo científico. Para se juntar a nós e se tornar um viajante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas incríveis viagens através do tempo. Deixe o like, comente o que achou dessa história e, se possível, compartilhe com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as demais informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado, de onde foi baseado o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês e até o próximo vídeo!